Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a Guerra Fria. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma série de transformações para o mundo. Como assim, né? Houve uma nova configuração da ordem política e econômica. O mundo passou a ter uma polarização em duas áreas de influência. A área capitalista, levada à frente pelos Estados Unidos, e a área socialista, levada à frente pela União Soviética. Duas grandes potências que consolidaram sua força nesse período da Segunda Guerra Mundial. E aí eles passam a disputar áreas de influência e de controle econômico e político. E esse período, que foi de 1945 até 1991, ficou conhecido como Guerra Fria. Esses dois países se lançaram numa corrida armamentista e também espacial. A tecnologia de guerra usada durante a Segunda Guerra Mundial deixou um clima de temor entre os povos. As técnicas de matar se aprimoraram na Segunda Guerra Mundial, como já estudamos, principalmente as armas de extermínio em massa, como foi o caso das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki ao fim da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Então, cada país procurava se armar e um clima de tensão de uma nova guerra a explodir começou a se configurar, começou a surgir nesse período. E era um temor muito grande, esse temor pela radiação. O temor pela radiação, ele acaba refletindo na cultura. Como assim, né, professora? Todas as produções culturais, gente, elas sofrem influência do momento em que são produzidas. Hoje, por exemplo, se a gente pensar nos super-heróis, vamos pensar em dois: o Hulk e o Homem-Aranha. Quem assistiu aos filmes sabe que nos filmes as mudanças, né, que trazem esses poderes para esses super-heróis são genéticas. Por quê? Porque isso reflete o contexto em que vivemos, em que há muitos experimentos na área da genética, avanços nesses estudos. Só que se a gente for pensar nas origens desses super-heróis, lá no passado, nas suas primeiras histórias, elas surgiram durante esse período da Guerra Fria, em que o temor da radiação é muito grande. E aí, o Homem-Aranha, na sua origem, ele é picado por uma aranha radioativa. Já o Hulk, ele está envolvido em experimentos com radiação e por isso sofre essa mutação. Durante a Guerra Fria, as ações dos Estados Unidos para garantir sua área de influência se deram através da doutrina Truman, que foi um conjunto de medidas que visava impedir o avanço soviético, e o Plano Marshall, que era um auxílio econômico aos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial para recuperarem suas economias. E com isso, eles garantiram sua influência sobre a Europa Ocidental. Enquanto isso, a União Soviética ampliava sua influência sobre os países do leste europeu. Para fazer frente ao Plano Marshall, eles criaram o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, que prestava auxílio aos países socialistas, buscando integrar esse bloco. Na esfera militar, os Estados Unidos criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar com os países da Europa Ocidental. Por outro lado, a União Soviética firma o Pacto de Varsóvia, que congrega militarmente os países socialistas. A Guerra Fria também foi marcada pela disputa aeroespacial. Em 1961, a União Soviética lançou o primeiro voo tripulado pela órbita da Terra. Com apenas 27 anos, a bordo da Vostok, Yuri Gagarin contemplou a Terra do espaço e ficou conhecido como o primeiro homem a orbitar na órbita da Terra. Sua frase entrou para a história. Do espaço, ele teria dito que a Terra é azul. Já em 1969, os Estados Unidos lançam ao espaço a Apollo 11, a nave que ficou conhecida pela primeira aterrissagem na Lua. O primeiro passo do ser humano na Lua foi pelo astronauta Neil Armstrong. I'm going to step off the limb.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. Além disso, haviam também serviços secretos, com espionagens entre os países, alianças, conspirações, que foi cenário de muitos filmes também para a época, como foi o caso do 007. E também esse clima todo de guerra, esse clima todo de tensão, de conflito, deu origem sim a conflitos armados e guerras. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!